Caríssimos irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o coração santíssimo de Jesus e o imaculado coração de Maria. Estamos em pleno mês da Bíblia, mês dedicado para nós nos determos diante dos textos sagrados, para nós aprofundarmos o seu significado e colocarmos em prática as suas advertências, os seus sinais, as suas exortações. Meus caros irmãos e irmãs, vocês bem sabem, de nada adianta a leitura de um texto bíblico sem a sua prática. De nada adianta um conhecimento bíblico sem a sua prática. Existem pessoas que são pós-doutoras em Bíblia. Eu particularmente conheço uma pessoa que ela é pós-doutora naquela única pequena frase do Evangelho de João: e Jesus chorou. O versículo é apenas esse. Essa pessoa é pós-doutora nisso. Existem pessoas que têm um conhecimento profundo, exegético, hermenêutico, doutrinário, são capazes de sintetizar, resumir, elencar, postular, intercalar, interpor, interpretar, ressignificar os textos bíblicos. Mas a sua vida é uma heresia. A sua vida é um contra-testemunho. A sua vida é uma Sodoma e Gomorra. Nós sabemos que pessoas que sabem de cor passagens da Bíblia é como alguém que é linguista, é como alguém que é professor, é como alguém que é dicionarista, é como alguém que é neurolinguista, é como alguém que tem a filosofia na ponta da língua, que tem a matemática na ponta da língua, que tem a filosofia na ponta da língua. A jurisdição na ponta da língua, os grandes advogados, os mestres, os magistrados conhecem de cor e salteado o Código Civil, e os políticos conhecem e devem conhecer a Constituição do país, e nem por isso as praticam e nem por isso são justas. Você não vê numa profissão de um advogado defender e ganhar a causa de um homem que matou o pai, a mãe e os filhos? Ele sabe que aquele processo é injusto, que aquilo é um crime hediondo, e sobretudo se ele é cristão, católico ou evangélico, vai e defende, e aquela pessoa que matou o pai, a mãe e os irmãos é solta como cidadã e vive no meio da sociedade para aprontar novos crimes, porque tem um advogado que entende das brechas da lei e pode salvar aquela pessoa das grades da reclusão de um presídio. É um exemplo. Os médicos, quando são formados, fazem um juramento de defender a vida. Quantos cumprem? A minoria da minoria da minoria. Porque ser médico hoje, infelizmente, é uma profissão que torna a pessoa milionária e lhe permite dar a volta no mundo às custas de diagnósticos errados, à custa de mau procedimento cirúrgico, à custa do sofrimento dos pobres enfermos, à custa da morte de pessoas com Covid. Por quê? Porque não lhes interessa. Quantas pessoas conhecem as leis para drenagem, para fazer estradas, para abrir caminhos, para restaurar percursos, e fazem aquilo, recapeamento, de uma forma que só dura apenas um ano, e olhe lá. Eu fui missionário numa cidade que o piso, as estradas era de macadame, e quando chovia nós tínhamos que levantar o hábito para poder passar, porque o lamaçal subia joelho acima, era feito de macadame. Então não adianta conhecer a palavra de Deus, pregar muito bem, exortar eloquentemente. Tem pregadores, católicos e evangélicos, que até gritam, porque isto é um meio de causar nervosismo e atingir as células que provocam o sistema nervoso. Quando você vê um padre, um pregador católico, um protestante pulando, gritando no altar, aquilo é uma técnica de modo hediondo usado para incentivar a emoção e tornar aquele pregador famoso, que roda o país, que é aplaudido, que é tipo uma celebridade. Desde quando um cristão, um pregador pode ser uma celebridade? Quando um sacerdote, uma religiosa, um cantor católico
pode ser uma celebridade. Quer dizer, são aqueles, não é, que deturpando a palavra de Deus, tiram proveito da Sagrada Escritura e disso prestarão contas ao autor deste livro sagrado. A Bíblia tem dimensão histórica. A Bíblia tem dimensão hermenêutica. A Bíblia tem dimensão profética. Mas é preciso ouvir a igreja. Somente a igreja tem condição de nos dizer do que se trata determinadas passagens da Bíblia, sobretudo aquelas mais difíceis. Porque, do contrário, não é? Nós não iremos muito longe. A Bíblia tem a sabedoria dos tempos, né? Se você não tiver cuidado com a leitura correta da palavra de Deus e a aplicação correta, vai acontecer com você o que São Paulo diz na segunda carta aos Coríntios 3:6, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Irmão, nós sabemos que a Bíblia contém a história dos tempos, não é? E por isso nós precisamos entender, porque a Bíblia tem um sentido literal, a Bíblia tem um sentido figurativo, a Bíblia tem um sentido que nós chamamos de hierográfico, não é? É preciso perceber tanto o sentido literal e figurativo da palavra de Deus, né? Consiste em encarar aquelas palavras no seu sentido literal, mas no seu sentido figurativo. Muitas vezes a Bíblia foi falada, transmitida de boca em boca, para depois virar livro. Quando nós falamos no sentido hierógrafo da Bíblia, não é? Precisamos entender os próprios caracteres da palavra de Deus que eram compostas. A palavra de Deus existia apenas para os olhos e para a boca. Só depois foi usada na escrita. É preciso compreender os símbolos bíblicos, o significado de cada letra hebraica, determinar o estado de consciência da palavra de Deus. O homem pode interpretar a Bíblia, porém com muita dificuldade, se ele não procura a concordância, o índice das principais palavras da Bíblia, como por exemplo explicou muito bem Strong, né? E até mesmo Jung. É preciso que nós saibamos saber que a palavra de Deus é como uma espada de São Paulo de dois gumes, porque deve morrer as nossas ilusões com a Bíblia, crença em caracteres meramente históricos da Bíblia. Nós precisamos despertar o significado psicológico antes que nós possamos alcançar o autoconhecimento. A Bíblia se refere especialmente a nós mesmos, embora nós lemos a Bíblia como coisa do passado, de personagens que viveram antigamente. Todas as histórias da Bíblia ensinam psicologia funcional, metafísica e a prática da vivência. Quando eu e você lemos a vida de um personagem bíblico, nós estamos lendo a nossa própria história. É um nível de consciência pessoal. E aí aquele texto provoca em nós ânimos, sentimento, ideias, não é? A nossa mente consciente, o intelecto, tem dificuldade em entender as coisas do Antigo e Novo Testamento. É por isso que muitos estudiosos da Bíblia cometem erros, porque não desenvolvem o pensamento que está ali, mas o que eles querem entender. Eles pregam fanaticamente os textos da Bíblia sem querer saber o seu contexto histórico, como a igreja ensina. E aí as pessoas começam a confiar na interpretação pessoal, nelas mesmas, no seu ego, ao invés de ouvir a igreja. Muitos cristãos estão ocupados com os deuses exteriores da Bíblia, mas ignoram o Deus verdadeiro que está nas suas páginas. Nós não podemos chegar a nenhuma parte da Bíblia sem entender a historicidade de Jesus, de Moisés, de Paulo, de Josué. Porque isso é uma especulação que deve ser feita com prudência. Não é um desperdício de tempo. Tem gente que acha que é desperdício de tempo ler a Bíblia. Nós precisamos, como diz o padre John Powell,
aceitar os ossos nus dos fatos históricos, ou seja, as coisas que nos chocam. Ele diz que não é um jargão, não é uma lenda eclesiástica, é a palavra de Deus, mas é preciso revestir com o sangue e a carne da realidade, a sabedoria da igreja. Nós cremos que Jesus existiu, nós cremos que ele viveu, nós cremos que ele realizou milagres, mas Jesus é um homem histórico e nós precisamos simbolizar e personalizar esse homem histórico. Isso é um princípio bíblico, comum a todos os estudantes da Bíblia. Jesus, aquele da Bíblia, possui um significado muito maior do que nós achamos. Significa Deus que salva, Deus que liberta. Quando eu e você lemos a Bíblia, nós devemos encarar Jesus, como disse Santo Agostinho, não é? Nos seus escritos. Ele é uma razão iluminada. Jesus é o conhecimento pleno de Deus. Jesus significa a compreensão dos nossos desejos, a solução para os nossos problemas, a salvação e a presença de Deus interior. Diz Santo Agostinho, Jesus simboliza a pedra fundamental que os construtores rejeitaram, ou seja, os judeus e os chefes. Mas é essencial que eu e você construa o templo novo, que é a consciência de Jesus. A compreensão dos nossos desejos de nos salvar de qualquer apuro teológico, por não entendermos a Bíblia. Hoje uma pessoa lê um texto bíblico e fundou a igreja. Uma pessoa passa um fim de semana fazendo um retiro com a Bíblia, abraça uma vocação que não é dela. Hoje uma pessoa escreve um livro bíblico com caráter metafísico, com caráter ideológico, com caráter esotérico, com caráter umbandístico, com caráter espírita, que o diga o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma blasfêmia. Nós devemos ver verdadeiramente a consciência e a convicção divina que nos salva. Porque Jesus diz que a fé nos torna pleno. Irmãos, não é o homem que se salva, é o estado da consciência divina de Jesus que opera este milagre. Veja, nós somos pessoas com ódio no coração, mas nós encontramos amor em Jesus. Nós somos pessoas que temos verdadeiras ondas de injustiça dentro de nós, mas encontramos Jesus que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O homem Jesus simplesmente descobriu a verdade para nós e ela funciona em nós mesmos. Nós devemos conhecer a verdade que é Cristo e essa verdade está nos Evangelhos. Indubitavelmente, todos os místicos, Santa Teresa, São João da Cruz, Santo Inácio de Loyola, São João Crisóstomo, Santo Anselmo, todos eles escreveram a partir da Bíblia. Se usaram do Jesus histórico como homem ideal para suas doutrinas, como fundamento para seus ensinamentos. Os santos doutores da igreja personificaram Jesus no estado de consciência divina e alargaram seus ideais. Eles entenderam bem, e olha que naquele tempo eles não podiam ter a Bíblia. Santa Teresa tinha trechos da Bíblia escritos no caderno. Santa Joana Francisca de Chantal tinha apenas a metade do Novo Testamento. Santa Teresinha nunca teve um volume da Bíblia, apenas a imitação de Cristo e trechos do Evangelho. Acreditem que Celina, sua irmã, escrevia no mundo e mandava para a clausura do Carmelo. A Bíblia era proibida por quê? Por causa da livre interpretação, sobretudo depois do famigerado herege Martinho Lutero, do famigerado herege João Calvino. A igreja não liberava a leitura da palavra de Deus por causa das heresias. Não é porque a igreja covardemente guardasse para si os textos bíblicos. A igreja nunca fez isso. Foi sempre por espírito de prudência. Ao invés de nós idolatrarmos os textos bíblicos, porque tem gente que idolatra a Bíblia, nós temos que exaltar Jesus como Deus verdadeiro. Descobrir Jesus, o enviado do Pai, revelado nas páginas de toda a Bíblia, sobretudo no Novo Testamento. Descobrir a própria consciência de Deus, a única realidade viva que é seu Filho unigênito. Por isso o Evangelho, ele não pode ser estudado do ponto de vista só histórico.
Ele é o ensinamento que provê saúde, harmonia, paz, santidade, espiritualidade, compreensão crescente de Deus. Se você e eu lermos a Bíblia, só por ler nós ficaremos adormecidos nas suas páginas. Não despertaremos Deus que se revela. Eu fui para um retiro com um frade capuchinho e ele dizia: tiremos Deus das páginas da Bíblia, ressuscitamos Deus que está morto nas páginas da Bíblia para muita gente. Nunca esqueci disso. Retiremos Deus das páginas da Bíblia e o coloquemos em nossa vida. E assim nós avançaremos de glória em glória, avançaremos na luz. Jesus nos apresenta nesse mês da Bíblia um desafio: descobrir o sentido da palavra de seu Pai. Significa que enquanto nós assistimos às maldades desse mundo e permanecemos calados no nível humano, não estamos cumprindo o que lembra na Sagrada Escritura. Jamais poderemos deixar de sermos cristãos em qualquer situação que nos provoque a fé, porque assim nos tornaremos filhos vivos de Deus. O abraço e as orações do irmão de vocês, consagrado que sou, da comunidade católica Christus Dominus, irmão Emanuel Maria, da paróquia de Santa Luzia, no Meireles, e também da paróquia de Nossa Senhora dos Navegantes. Quero aproveitar esse canal abençoado para avisar que agora em setembro estaremos voltando nossas atividades no grupo da paróquia de Santa Luzia. Aqui mesmo eu direi o dia. Estamos acompanhando com o nosso diretor espiritual, Padre José Francisco, o melhor dia para voltarmos, mas será aqui em setembro. Estamos saudosos, queremos voltar ao nosso grupo de oração, Manancial de Paz, de alegria, de fecunda experiência de Deus, da comunidade católica Christus Dominus. Muito obrigado a todos.